Sim. Professor, antes de fazer essa pergunta, eu tenho que registrar uma consideração à pessoa que fez. Essa pergunta é da nossa irmã Marcina. Ela diz assim: considerando que a alma vem de Deus, é em nós o princípio da inteligência e da vida, ela foi criada por amor e criada para amar, que ela pode ser tão grande como o impulso do seu pensamento abrange o infinito e que a alma é uma partícula de essência divina projetada no mundo. Então ela pergunta: conseguirá a alma chegar um dia ao termo da sua viagem? Vamos saber? Eu posso direcionar essa pergunta para Simão Pedro, porque quando eu li, eu identifiquei com você, Simão. Tá bom? Tudo bem, vamos conversar. Vou cumprimentar aqui a Denise, há tempo que a gente não divide uma tela, já faz um tempinho. Né? Calci, esse grande amigo, né? Companheiro lá nos encontros de Goiânia. Haroldo, né? Um grande amigo, grande companheiro. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Dividindo essa tela. Cada um no seu canto, mas todo mundo junto. Né? Então, muito, muito bom. A descrição feita na pergunta já responde a pergunta. Né? A descrição foi tão bem construída, a linguagem foi tão poética, que a própria introdução da pergunta já está respondendo. Como diz lá, esse impulso do amor divino. Então, é uma forma poética da introdução, e sim, esse é o destino que atinjamos o nível evolutivo possível. E quando dizemos possível, nós usamos o possível no sentido de imaginável, porque vai sempre além do nosso imaginável essa ideia de perfeição. Então, nós vamos naquela ideia que os espíritos utilizam, perfeição possível. Nós somos criados, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Quando fala simples, significa indivisível, elemento único. Nós não somos seres compostos, nós somos seres simples. A alma, o espírito simples, não quer dizer simplório, não quer dizer antagonista do complexo, quer dizer não composto. Nós não somos compostos, nós somos uma só individualidade, que trazemos todo esse germe do aperfeiçoamento, da capacidade de aperfeiçoamento. Deus nos cria como num aspecto metonímico, né, na figura de linguagem da metonímia, que nós olhamos uma obra e chamamos a obra pelo nome do autor. Usamos, por exemplo, quando olhamos um quadro, dizemos vi Da Vinci, que na verdade não vimos Da Vinci, vimos a sua obra, mas a sua essência está na obra, que faz com que ela se diferencie das outras obras. Assim somos nós. Quando olhamos a nós mesmos, nós podemos dizer que vemos a expressão divina, porque trazemos todos nós esse potencial, esse influxo natural evolutivo. Então, sim, essa centelha, se assim quisermos chamar, essa partícula, se assim quisermos chamar, essa essência, se assim quisermos chamar, é uma essência por natureza evolutiva, que tem toda essa condição de crescer no ritmo de cada um, conforme cada um traçar o seu ritmo. Mas todos os ritmos, no ritmo do tempo natural de Deus, no pulsar do tempo natural de Deus. Então, sim, essa alma, essa centelha, essa partícula, essa essência, ela sim chegará a um bom termo evolutivo. Não diria chegará no termo, mas em bom termo evolutivo. Chegará em níveis evolutivos que ultrapassam hoje nossos entendimentos quanto à perfeição. Atingirá aquilo que os espíritos chamam de perfeição possível. Nós sim atingiremos. Porque senão não teríamos motivo, ou não teria motivo de sermos criados. Não teria motivo de Deus nos criar para que houvesse pura e simplesmente um estancar evolutivo. Então, essa
essa imagem e semelhança simbólica lá do Gênesis bíblico, lá do versículo 27 do primeiro capítulo do Gênesis, essa imagem e semelhança é justamente esse impulso evolutivo que nós temos. E não seríamos criados senão para evoluirmos dessa ideia do átomo ao arcanjo na linguagem dos espíritos, nesse processo contínuo de aperfeiçoamento e melhoramento, cujo amor divino é a base, o telhado e a amálgama que vai sempre nos unir a ele e aos nossos semelhantes nessa solidariedade evolutiva. Chegaremos, sim, almas que somos, a um bom termo da evolução. Obrigada, Simão. Quem mais gostaria de comentar, fazer suas reflexões sobre essa pergunta? Alguém mais? Passamos adiante? Então é com você, Beth. Ok, eu tenho uma pergunta aqui, para a Denise. Quem faz é o Daniel Rosa de Assis. Ele diz assim: em verdade, ninguém reencarnaria para sofrer, para que possamos evoluir através do nosso próprio esforço, por dificuldades nos reflexos de nossas condutas morais, no caráter e ações de outrora. Ele pergunta: para que isso aconteça, o que fazer, já que não estamos aqui para sofrer? Isso, então, boa tarde a todos, aos companheiros com quem eu estou dividindo a tela, né? Também posso afirmar que estou com saudade de vocês, trabalhei recentemente com o Calci juntos, foi uma alegria e é muito bom estar aqui novamente, né? Bom, essa pergunta, Ivete, como a anterior, ela já traz em si, na própria formulação, a indicação da resposta à luz da doutrina dos espíritos, né? O espiritismo tem uma compreensão muito particular e muito lógica sobre o sofrimento. Sofrimento não é punição, é um estágio pelo qual nós passamos quando nós corremos aquele risco, e aqui eu vou retomar a história que o Calci narrou, do Jesus Gonçalves, quando nós estamos colocando a nossa própria existência em risco e a existência dos demais. Então, quando nós estamos avançando na linha tênue do respeito e infringimos o sofrimento, a opressão ao outro, a vida é um bumerangue, né? Diz o espírito Joana de Ângeles, a vida só nos devolve aquilo que nela depositamos. Então, no momento do sofrimento, nós estamos no momento de colheita, de uma semeadura que se fez antes. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Deixa eu reformular a frase aqui, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, nós temos a descrição das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. Então, as causas atuais, elas são preponderantes, né? Elas estão sempre ali a nos chamar a atenção. E também temos as causas anteriores. Agora, a perspectiva, pelo Deus misericordioso, aqui eu vou me referir à palestra do Simão Pedro, não é uma perspectiva de nos fazer sofrer injustamente, como punição, apenas para nos fazer sofrer. O sofrimento, ele traz sempre muitas lições que estão íncitas, estão muito bem colocadas na temática do enfrentamento. Por isso, a perspectiva espírita é a perspectiva do entendimento e da acolhida do sofrimento. E, nesse sentido, acho que a biografia que o Calci apresentou, ela é modelar, né? É extraordinária para que a gente possa verificar como alguém, numa existência, começa a passar a limpo tantas infrações às leis divinas de uma forma tão excepcional e se recupera e se supera e nos encanta com a forma como enfrentou o sofrimento. Tâmara? Tem seu áudio, isso. Agora sim, agora sim. Só agradecendo a Denise pela resposta, e eu tenho uma pergunta para o Calci. É da nossa amiga Virna Maria Costa, e ela pergunta assim, Calci: nós podemos desviar do destino programado
nessa encarnação? Uma bela tarde a todos os companheiros, um abraço. Eu estava olhando aqui e me lembrando lá do livro Memórias de um Suicida, nas páginas iniciais em que a inesquecível Ivone Pereira diz para a gente que ela adormeceu, foi ao plano espiritual e lá houve uma reunião. E uma pessoa que estava longe, um espírito que estava muito longe, se fez presente através de uma telinha retangular e eles conversavam com ele, né? Então, como o livro foi escrito na década de 20, né? Parece que em 1929, em 1929, a espiritualidade já estabelecia o StreamYard, já tinha lá aplicado, né? Porque era exatamente isso aqui que nós estamos cada um num canto e todos presentes e quase que sentindo até mesmo a vibração de cada companheiro, né? Que a gente, quando vê, fica muito alegre, muito feliz. Nós podemos mudar o destino. O Simão Pedro, com essa didática extraordinária que ele tem, ele deixou para a gente, na informação dele, a questão dos pontos mais importantes, o gênero de prova. Então, se ela chamar de destino o gênero de prova, aqueles fatos mais importantes na vida da gente, aqueles preponderantes, aqueles que efetivamente mudam o rumo de uma existência, esses certamente estão programados. Não absolutamente, exclusivamente, pode ser também de atuações daqui. Se chamar de destino a mudança do gênero de prova, não, porque nós reencarnamos foi para isso. Senão a prova poderia ser modificada, né, impedida de ser realizada, provocando aí talvez até uma recrudescência, um maior gravame na situação que a pessoa deve passar. Mas há um ponto interessante, porque muita gente chama de prova como se fosse algo imodificável, determinadas questões na vida. E eu me lembro aqui do Jesus Gonçalves mesmo, que, embora nascido numa família de analfabetos, né, de pessoas de uma extrema pobreza, de analfabetos de quase todas as gerações, ou seja, não havia o mínimo incentivo de leitura, mas ele era um espírito ali que tinha algo por fazer, e ele lutou. Ele lutou contra isso que a gente chama de destino, né? Ele lutou e conseguiu se alfabetizar aos 12, 13 anos de idade. Então, foi uma alfabetização tardia, mediante as dificuldades que ele enfrentou, mas ele lutou. Quer dizer, nós não podemos chamar determinadas dificuldades, determinados obstáculos de destinos intransponíveis. Infelizmente, há dentro do segmento evangélico uma parcela do segmento evangélico que acredita que Deus estabeleceu tudo, predeterminou tudo. Então, resta ao homem apenas, tão simplesmente, deixar a vida acontecer. Aquele estilo Zeca Pagodinho de vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e pronto. Né? Não, a vida é isso mesmo, eu sou assim e tal, a vida me quis assim. Não é esse o objetivo da encarnação. Então, quando se fala em destino, a gente precisa estabelecer bem, compreender bem o que a pessoa está querendo dizer como destino. Se foi aquilo
que a pessoa reencarnou para isso, é muito difícil modificar. Pode haver modificação? Pode, até agravar ou até atenuar, pode, mas dentro de uma programação. Agora, não chamemos de destino os pequenos, né, médios ou até grandes obstáculos, mas que venham testar a nossa possibilidade de avançar sobre eles, porque eu tenho certeza que muitos de nós aqui não teríamos feito o curso primário se, por acaso, não tivesse lutado contra as dificuldades que a vida impõe, que o destino, que alguns entendem assim, impõe. É verdade, e às vezes é nessa dificuldade que estão os primeiros degraus dessa escola, né? Olha, eu tenho 2 perguntas aqui que eu vou condensar em uma só, porque elas versam sobre a mesma temática e é direcionada para o Haroldo, aquilo que você falou de manhã, né? Sobre, então, a Lady Nalva Ferreira de Lima está questionando aqui. Como dizer que nós temos uma missão quando o termo missionário é usado para aqueles que já entenderam a natureza divina? E a Albertina Santos pergunta, como saber se estamos em missão? O áudio. Não. Tá me ouvindo agora, gente? Agora sim. Obrigado. Gente, eu queria pedir desculpa. Eu estava num evento profissional e ele está acabando aqui, acabou, né? E a equipe me ajudou aqui. Aí eu estou participando da mesa aqui, mas tudo tranquilo, está todo mundo com máscara, eu já estou vacinado, então fiquem tranquilos, viu? É só para tirar a preocupação. Bom, a gente precisa tomar um cuidado, e o Kardec sempre nos advertiu quanto a isso, e os espíritos também, de nós não transformarmos as palavras em motivo de guerra. Os espíritos dizem, por exemplo, lá na questão 27, 28, naquelas questões, as palavras poucos nos importam, desde que vocês se entendam quanto às ideias, né? Então, não podemos transformar a palavra missão e missionário numa grande polêmica. Nós sabemos que existem grandes missionários, espíritos que encarnam, cujas vidas vão impactar globalmente ou localmente. Então, nós sabemos que a vida de um Mahatma Gandhi impactou não só toda a Índia, quanto o mundo. Nós sabemos que um Martin Luther King impactou não só os Estados Unidos, mas os direitos civis no planeta inteiro. Nós sabemos disso. Agora, isso não significa que eu, Haroldo, Simão, Calci, Vete, Denise, Tâmara, que nós não tenhamos encarnado com incumbências. Quando nós encarnamos com um conjunto de tarefas. Isso é incumbência. Incumbência é missão, né? Eu posso, por exemplo, eu passei uma missão para o Simão Pedro, ele não cumpriu, mas não foi por culpa dele, foi por culpa da pandemia. A missão que eu dei para o Simão Pedro foi trazer um café lá de Patrocínio, um café maravilhoso, ele ia trazer para mim, ia trazer o grão do café selecionado, eu ia torrar aqui, mas aí veio a pandemia e o Simão Pedro não teve ainda a oportunidade de cumprir a missão dele, mas ele vai cumprir. Essa incumbência ele vai cumprir. Então, você nasceu com uma incumbência na família, você nasceu com uma incumbência dos filhos que você recebeu, você nasceu com uma incumbência profissional, você nasceu com uma série de incumbências. No conjunto, elas representam a tua missão. Agora, se você quer comparar a sua vida com a de Martin Luther King, com a de Gandhi,
com a de Chico Xavier, eu não acho isso apropriado. Eu não acho apropriado a gente comparar a nossa vida com a vida dos outros. Por quê? Porque no final, quando nós desencarnarmos, você não vai prestar conta da missão de Chico Xavier. Você vai prestar conta da sua vida. Porque é cada um segundo as suas obras. Então, a pergunta que será feita é: e aí? E aí, Haroldo? Você cumpriu, meu filho? Cumpriu o que você programou? Resolveu? Reparou o mal que você cometeu? Restaurou aquelas relações que você destruiu no passado? Seguiu em frente, meu filho? Aprendeu? Então, nós teremos que prestar conta de todas essas incumbências. Então, o que nós aprendemos na doutrina espírita é muito claro. Ninguém nasce aqui na Terra numa excursão de férias. Toda encarnação tem um propósito, tem um objetivo. E tem métricas. Tem métricas. É tanto que André Luiz chega a trabalhar com o conceito de completista. O que é o conceito de completista? Na encarnação, nós temos uma série de incumbências. O completista é aquele que deu conta de todas. Então, ele tinha tarefas na área familiar, na área afetiva, na área profissional, na área social. E ele se desenvolveu de todas. Então, portanto, ele é um completista. Então, veja. Esse é que é o conceito importante. E o conceito está no prefácio do livro Paulo Estevão. No prefácio do livro Paulo Estevão, quando Emmanuel vai falar sobre Paulo, ele diz assim: estará alguém no mundo sem alguma incumbência? Estará alguém no mundo sem alguma tarefa específica? Então, talvez a sua tarefa não seja uma tarefa de impacto global. Talvez você não tenha encarnado para ter um impacto na humanidade, no país que você nasceu. Mas que importa? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, essa é a ideia. Se a gente entender essa ideia, nós vamos nos desfazer de algo que eu acho muito perigoso, que é a gente viver comparando a nossa vida com a vida dos outros. E comparando assim: a vida de fulano é melhor do que a minha, porque fulano é um missionário. Ora, isso não tem muito sentido. Até porque, mesmo alguém que nasce com uma missão global, essa pessoa está cercada de centenas de vidas que vão colaborar com a tarefa deles. Então, ao lado de um Paulo de Tarso, tem um Timóteo, tem um Barnabé, tem um Lucas. Tiveram centenas de vidas que cercaram a vida de Paulo, e ele não teria se desincumbido da grandiosa missão dele se não fosse essas outras vidas. Então eu vou desconsiderar essas outras vidas? Eu vou dizer que a vida de Lloyd e a vida de Eunice não tiveram importância nenhuma? São vidas descartáveis porque o missionário é Paulo? Será que é isso? Eu penso que esse é um raciocínio equivocado. Toda vida importa. Toda vida importa. Toda vida tem uma tarefa. Todos nós nascemos com uma incumbência. E todos nós vamos prestar conta. Por quê? Porque nós fomos avalizados, porque nós fomos amparados, porque nós recebemos recursos, porque pessoas se dispuseram a nos auxiliar, e nós temos que dar o nosso melhor. É isso. Né? Então, é nesse sentido que a gente trata da palavra missão, né? Sem querer desconsiderar que, é claro, né? Tem missões de impacto familiar, tem missões de impacto local, e tem missões de impacto global. E tem missões de impacto planetário, por exemplo, a do Cristo. A encarnação do Cristo teve um impacto planetário. Mas são gradações, são diferenças de grau, não de qualidade. Não de qualidade. Então, que cada um de nós possa viver sua vida, cada um de nós possa cumprir sua tarefa com muito amor, porque é o que se espera de nós. É isso, Simão, é isso, Calci, Denise. Se vocês quiserem fazer aí alguma
consideração, por favor. A comparação é sempre a gente com a gente mesmo, não é? Não é a gente com o outro, porque senão a experiência do outro teria que ser idêntica à nossa. Cada um de nós, eu costumo dizer que Xerox é a invenção do homem. Deus fez tudo original. Então, cada um é personalíssimo na construção, na sua vivência, no seu modo de ver, de encarar as situações. Então, não dá, a gente pode comparar uma abóbora com outra, mas gente não tem jeito. A única comparação que pode ser feita é a pessoa com ela mesma. Eu me lembrei ontem de um fato que meu pai contava quando o Chico Xavier ainda morava em Pedro Leopoldo, que uma viúva esteve na casa dele, muito chorosa e tal, e o Chico deu um abraço nela e tal, falou, olha, fique sossegado, ele é um bom homem e tal, umas palavras consoladoras, e a senhora foi-se embora. E alguém ali da cidade, né, virou para o Chico e falou, Chico, era um bom homem, esse homem bebia, esse homem batia na mulher, deixava os filhos sem comer, porque gastava o dinheiro em jogatina, como bom homem. E o Chico, pois é, na encarnação passada, ele foi um assassino, aí ele não matou ninguém. Então, houve um progresso, né? A gente olha o quadro e acha absurdo o sujeito beberrão e tal, mas houve um progresso, ele com ele mesmo, né? E a medida é essa. Como é que é, Simão Pedro? O homem é a medida de todas as coisas? Você que gosta muito disso, como é que é o negócio? Seguindo o seu raciocínio, Calcinho, eu vou dizer que o homem é a medida de si mesmo, então. Agora já mudei de ideia. Perfeito. Esse é o ponto. E cada um que cumpra a sua missão com a maior qualidade que possa fazê-lo, né? O que pequeno ou grande. Só lembrar o Haroldo aqui, as reencarnações são solidárias, mas essa missão eu quero ver se eu cumpro nessa encarnação, viu, Haroldo? Eu vou levar um cafezinho. Pode, Simão. Essa incumbência, né? Eu assisti a propaganda e estou sentindo o cheiro do café até hoje, viu? Pois é, Calcinha. Esse café é bom demais. É bom demais. E tem uma coisa, né, Simão, né, Calci, Denise, Tâmara, Ivete, tem uma coisa que, assim, eu fico pensando, por exemplo, o impacto que a missão da minha mãe tem na minha vida, não tem ninguém nesse mundo que poderia desempenhar. Você pode falar aqui de Mandus, Chico Xavier, Gandhi, você pode falar de todo mundo aqui, mas o impacto que a missão da minha mãe teve na minha vida é insubstituível. Exatamente. Muito interessante. Olha só, eu tenho uma pergunta da amiga Socorro Santos. Ela não direciona, mas quer saber se essa voz interior que nos alerta para uma tomada de decisão ou não, como diferenciar se isso poderia ser um auxílio, um aviso do espírito guia, de um amigo que nos acompanha. E aí ela não direciona e fique à vontade para responder. Vamos sugerir a Denise comentar sobre isso, Denise? Calci, tudo bem, né? Veja só, eu estava pensando aqui nessa questão e pensando assim, numa forma bem prática, né? Se a sugestão, de fato, é boa, né, conforme aquele gabarito que eu apresentei lá na exposição, né, está conforme os 10 mandamentos, está conforme o Sermão do Monte, está conforme as leis morais, não importa se essa voz é uma voz externa que venha do seu guia espiritual ou se é o seu próprio processo de autodescobrimento te sinalizando para seguir. Segue.
né? Porque se está conforme aqui, esses 3 gabaritos, está de bom tamanho. Então, eu acho que talvez a preocupação da pessoa seja com aquela distinção entre o bem e o mal, né? Então, a indicação que nós demos na exposição é sempre olhar para aqueles 3 gabaritos, porque não tem como a gente se perder no meio do caminho, e aí a existência vai ser sempre exitosa, né? Eu creio que talvez a pessoa esteja aí num processo de descoberta, e aí a gente descobre que a gente tem esses recursos, porque as leis de Deus não estão inscritas na nossa consciência. Quando a gente para se ouvir, para perceber essas leis, elas vêm mesmo de forma muito forte, às vezes de forma poética, sugestões para a gente seguir. E isso é o que é importante, né? Deixar ouvir essa consciência que tem as leis de Deus e que estão dentro de nós. A minha aqui, eu vou aproveitar a sequência, né? Vou direcionar, então, para o nosso irmão Simão Pedro, mas quem quiser complementar ou falar um pouco mais, fique à vontade. É uma pergunta do nosso irmão Aldir dos Santos. Ele pergunta, nos tempos atuais, onde está o maior desafio em sermos e vivermos como cristãos? Na verdade, os tempos atuais são os mesmos tempos atuais para quaisquer tempos, ou seja, no momento presente sempre será o nosso maior desafio. Então, nós temos o desafio do hoje, que no passado era o desafio do hoje também lá atrás. Então, o momento presente sempre é o desafio. E o desafio maior que nós temos é conosco. Não são as questões externas, são as questões nossas, são as nossas formas de observar as coisas, as nossas maneiras de impor as coisas, a nossa forma um tanto pessoalista de interpretar os acontecimentos, muitas vezes de nos vitimizar. Então, o desafio maior sempre é conosco, com a forma que nós vivemos. Tanto coloca os espíritos que esse desafio que eles chamam de 2 chagas, né, o orgulho e egoísmo, que eu posso chamar de personalismo, esse individualismo, esse ensimesmamento. Então, esse é um desafio grande que nós temos, que gera indiferença, quando nós deixamos de perceber as outras pessoas, deixamos de perceber que as outras pessoas têm as características que nós temos em termos de necessidades, em termos de potencialidades, em termos de defeitos, em termos de virtudes. Então, o grande desafio é conosco. E tanto é que é o desafio do século XIX, que quando Kardec propôs aos espíritos justamente essa pergunta 919, né, qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao mal, veja que pergunta assim, que mostra qual é o maior desafio que se tem. Século XIX. E qual foi a resposta? Conhece-te a ti mesmo. Então, o desafio é sempre de nós para conosco. E uma vez trabalhando isso conosco, nós aprendemos a lidar com as outras pessoas, a conviver com as outras pessoas. Não é nem a lidar com as outras pessoas, é conviver. Porque ainda nós lidamos, né, com as outras pessoas. Mas o conviver é o estar junto, apesar de, ponto. Ou reticência, apesar de, é o estar junto. Esse é o campo-chave, né? Uma vez vencendo esse desafio pessoal, aprender a conviver. Por isso que quando nós olhamos aquele relatório de Jacques Delors, lá da educação, né? Lá da década de 90 ainda, que ele dizia aprender a ser, aprender a aprender, aprender a conviver. Então, aprender a ser e aprender a conviver são os nossos desafios. Numa convivência, perceber que a regra básica de uma convivência é que todo mundo tem razão, porque essa é a ideia de todo mundo. São só 2 regras, todo mundo tem razão e a segunda, todo mundo tem razão. Essa é a regra que se tem na convivência. Então, quando a gente aprende a conviver, nós percebemos que as razões vão se misturando, vão se confundindo, e a gente começa a perceber, então, que essas razões têm muitas razões. A convivência permite com que eu possa perceber que desenvolver a compreensão, a forma de ver das outras pessoas é importante para que entendam também a minha, como numa parábola que diz que um homem estava
num túmulo, colocando flores para o parente seu falecido. Ele olhou no túmulo ao lado, tinha uma outra pessoa colocando um prato de arroz para o falecido dele. Ele olhou para a pessoa e perguntou: você acredita que o seu falecido virá comer o arroz? Ele disse: sim, quando o seu vier cheirar as flores. Ou seja, são situações de convivência. Então, esse é o grande desafio, né? Aprender a conviver, aprender a ser e aprender a conviver. Existe hoje o aprender a desaprender, não é? Que a gente se descondicionar, porque é muito difícil. Eu não sei vocês, mas é muito difícil fugir da gente mesmo, daquilo que você está acostumado a fazer, habituado a fazer, quase que aí num reflexo condicionado, não é nem nada, nem pensado, quando vê, já foi feito, não é? É quase que automático a pessoa aprender a desaprender, se descondicionar de determinadas situações para poder vislumbrar algo maior, melhor, mudar esse olhar que a gente observa em Paulo de Tarso, a gente observa em Maria Madalena, né? Mais Maria Madalena do que em Paulo de Tarso. O impressionante é isso, né? A gente fala muito de Paulo de Tarso, e a Maria Madalena a gente não dá muita atenção, mas ela é que, efetivamente, ela conseguiu aprender a desaprender de modo muito maior do que o próprio Paulo de Tarso. Ô, Calci, é interessante isso que você está falando, né? Somando com o que o Simão, talvez seja essa uma das razões do esquecimento na vida atual. Eu me lembro de uma vez passei uma situação muito difícil na minha vida e tudo, e aí fui passar o ano novo na casa de uns amigos, e aí a esposa desse amigo disse para mim assim: olha, eu tenho um desejo de ano novo para você, Haroldo, que você possa esquecer. Que nesse ano novo você possa esquecer. Então é importante isso também. E quando a gente começa uma encarnação nova, é bom que a gente esqueça. Que a gente esqueça. Para poder renovar com legitimidade, com força. Que a gente possa fazer diferente, aprender coisas novas, né? Isso é muito importante. Que bom. Mais? Mais uma pergunta? Vamos ver se dá tempo. A amiga pergunta assim, e eu acho essa pergunta bem apropriada nesse momento em que o Haroldo falou. Ela diz o seguinte: perante o conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas, pode-se verdadeiramente afirmar a liberdade humana? É para mim essa? É para Denise? Eu acho que essa é para você. Eu acho que essa é para você, Haroldo, que é juiz. Porque aí, né, junta em todas as leis, né? Eu acho que essa é para você. Bom, ou para o Simão, né? Tem Que a ver também com esse advogado, comentário. Olha, eu vou tentar assim. Eu vou tentar falar sobre isso do jeito Calci. Do jeito Calci de falar. Então vamos lá. Quando a gente vai assistir televisão, previsão do tempo, você fala, previsão do tempo. Existe tempo? Tempo? Não, existe assim. Temperatura, vento, nuvem. Então, quando a gente fala tempo, nós estamos somando um tanto de coisa. A formação de nuvem, os ventos, a temperatura, massa de ar frio, massa de ar quente. Quando a gente junta isso tudo, nós temos um conceito que é o tempo. Liberdade é a mesma coisa. Liberdade é uma somatória de muitas coisas. Então, é importante nós entendermos a nossa condição de criaturas. Nós não somos a inteligência suprema. Então, isso significa que nós nunca teremos liberdade num sentido absoluto. Isso não existe.
Até porque, quando nós fomos criados, o universo já existia, Deus já existia. Então, a nossa liberdade é liberdade de criatura. A nossa liberdade é liberdade de escolher dentro de um quadro definido, dentro de um conjunto definido. Então, eu usaria a seguinte metáfora. Um motorista é livre? Depende. Por quê? Tem rua que é mão única, tem rua que é mão dupla, tem sinal, tem placa de pare. Agora, ninguém vai obrigar ele a dar ré. Ninguém vai obrigar ele a virar aqui. Então, ele tem um campo de movimentação. Então, eu posso sair aqui na cidade de Belo Horizonte e eu tenho um campo imenso de escolhas, mas eu não tenho todas as escolhas. Então, eu acho importante, quando a gente reflete sobre liberdade, não pensar em tudo ou nada. Ah, se eu não tenho liberdade absoluta, então eu não tenho liberdade. Esse é um raciocínio complicado. Porque, por exemplo, eu sou livre para escolher as palavras que eu vou dizer agora. Eu sou livre. Eu estou escolhendo, nesse momento agora, eu estou escolhendo as palavras que eu vou dizer. Nós todos aqui escolhemos participar desse congresso. Então, nós temos um grau de liberdade. Um grau de liberdade limitado à nossa condição de criatura. E mais, esse grau de liberdade, ele é condicionado ao nosso nível evolutivo. Então, quanto menor o nível evolutivo do ser, menor o seu grau de liberdade. Isso não significa que não tenha liberdade. Então, se a gente não pensar em extremos, tudo ou nada, nós somos livres. Livres para escolher muita coisa. Muita coisa. Livre para decidir muita coisa. Livre para discernir, para selecionar muita coisa. Mas não vamos alimentar a ilusão de que nós somos o Todo-Poderoso. Só existe uma inteligência suprema. Só existe um Criador. E o Criador, quando criou, ele estabeleceu regras, leis. A Denise falou muito bem disso, né? Então, se a gente vai lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, ali está um resumo das leis do universo. Aquilo não é negociável. Não é negociável. Você não vai chegar para Deus e falar assim, Deus, Pai, é o seguinte, eu não quero sociedade. Não quero, pode tirar isso do universo. Seu pedido vai ser atendido? Não. Não. Né? Então a gente assim, jogador de futebol, entra no campo, ele vai jogar. Agora ele tem que entender uma coisa, é 11 jogadores para um lado, 11 para o outro. É um gol de um lado, um gol do outro. Tem umas linhas e ele tem que jogar a bola dentro daquela linha. Ou seja, tem regras. Tem regras. Mas ele pode pegar a bola e jogar. Dentro daquele contexto. Essa é a nossa liberdade. É uma liberdade dentro de contextos. É uma liberdade condicionada a um grau de evolução. Se a gente entende isso, as coisas ficam mais claras. E para ser prático, eu começo a focar naquilo que está na minha esfera de decisão. Aqui, né, Simão, né, Denise, Calci? Aquilo que eu posso decidir. Que eu posso decidir. Porque eu vou dizer uma coisa. Nossas dificuldades, nossas expiações, nossas provas, não são por causa daquilo que eu não posso decidir. As consequências que nós estamos vivendo são fruto de decisões, é daquilo que eu podia decidir e eu efetivamente decidi. Então é importante a gente focar naquilo que está na nossa esfera de ação,
naquilo que nós podemos determinar. Por exemplo, eu posso escolher minhas palavras, eu posso escolher meus valores, eu posso escolher minha conduta, eu posso escolher como eu vou tratar as pessoas. Está na esfera da minha liberdade. Né? Por fim, você é livre, mas Deus também. Ô, Haroldo, e eu vou seguir aqui nessa mesma linha de raciocínio da liberdade, aqui abrindo para os outros amigos, né? Ah, que bom, que bom. Eu Porque provoquei o Calci ali, estou doido para ele entrar na... são 3 perguntas, perguntas de 3 pessoas diferentes que vão nesse mesmo sentido, só que saindo da própria liberdade para a liberdade do outro. Eles perguntam, aí eu vou atender aqui a Conceição Farias, a Socorro Santos e também a Simone Bruce, que perguntaram o que fazer para ajudar aquela pessoa que, mesmo tendo consciência, mesmo que precisa mudar, mesmo já conhecendo de alguma forma os princípios espíritas, o convite de Jesus, elas dizem assim: não, agora não, vou deixar para a próxima encarnação, né? E a Simone Bruce, lembrando Públio Lentulus, que esperou um milênio a mais para poder transformar, né? Ela diz assim: porque teimamos em deixar para depois o que poderíamos resolver agora. Isso Haroldo já respondeu um pouco, mas e quanto ao outro, a liberdade do outro? Como ajudar quando o outro não quer? Eu acho que vou puxar essa para mim para começar a responder, embora o Calci tenha sido provocado ali pelo Haroldo, né, para responder. Essa é uma questão aparentemente complexa, mas ao mesmo tempo ela é muito simples. Não há nada que possa ser feito direta e objetivamente pelo outro se o outro não quer. Porque aí entra a liberdade do respeito, o direito ao outro, né? Essa é uma questão muito comum, a gente se depara muito com essa questão na casa espírita, no atendimento fraterno. No meu trabalho, eu me deparo muito com isso, lidando com professores, com alunos, com família, sempre essa queixa: olha, mas o outro precisa mudar, ele precisa mudar, mas ele não quer. Então, assim, se ele não quer, deliberadamente ele não quer, então não há muito o que fazer. Né? Há um processo de descobrimento, de despertamento, de desejo para mudança que precisa ser suscitado, mas não pode e não funciona quando é imposto. E aí, nesse sentido, nós precisamos nos lembrar de como Deus respeita até um determinado momento, aquele momento em que a gente não está infringindo aquelas 10 leis lá, que citamos no início da nossa palestra. Deus vai respeitando o nosso momento de despertamento. E nós precisamos nos espelhar nisso e aguardar um pouco. A grande mudança não é a do outro, a grande mudança é a nossa. Por vezes, a gente se preocupa muito em querer que o outro mude, seja ele quem for, o marido, o filho, o colega de trabalho, o companheiro, mas quem tem que mudar somos nós, porque a nossa mudança, essa sim, é a candeia sobre o alqueire, essa projeta luz, essa é muito mais vigorosa, e o nosso exemplo ele é infinitamente mais vigoroso do que o nosso discurso. Então, eu recomendaria aquilo que é a recomendação de Jesus para todos nós. Nós é que precisamos ser sal da terra, o outro vai ser sal da terra no tempo dele. Eu posso contar uma experiência minha? Deve. Afinal de contas, você foi provocado para isso. Deve, Calci. O Haroldo, como é conterrâneo, ele sabe onde eu estudei, ele conheceu ali a coisa toda, ele sabe como é que é. Olha, eu tive excelentes professores, fabulosos professores. Eu aprendi aquilo que eu queria aprender com aquele professor que eu elegi
por aprender. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Ninguém ensina nada para ninguém. A pessoa é que aprende com o outro. A gente é preciso colocar. Se vontade fosse a única condição, eu quero e, portanto, ele vai, nós já estávamos transformados há muito tempo, porque é o maior desejo de Jesus. É o maior desejo que o Cristo tem, é exatamente esse, que a gente já esteja lá imundo ditoso. Nós estamos brigando aqui no expiação e prova e tal, e olha lá. Né? Se vontade, por quê? Aí é que está a coisa. A espiritualidade superior respeita, e é um respeito profundo pelas nossas decisões. O que nós precisamos é ter paciência e calma com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade quando eles se recusam a absorver aquilo que nós queremos levar. Quando ele se recusa a aprender. Um filho rebelde, um aluno, uma pessoa que esteja sob a nossa orientação. Nós precisamos ter a paciência de Deus, que sabe que todo mundo um dia vai chegar na perfeição. O Simão Pedro falou do átomo ao arcanjo. Né? Ou seja, no mais simples ser, Deus nos cria simples e ignorantes e tem a certeza absoluta que um dia nós seremos arcanjos, espíritos puros. Essa é a predestinação e essa é a certeza que Deus tem. O caminho, o caminhar, é do nosso livre-arbítrio. Se a gente se recusa a ouvir determinado conselho, a paciência de Deus. Os pais ficam agoniados, às vezes com a rebeldia, com a desobediência, com a teimosia dos filhos, do aluno, ou de qualquer pessoa sob a dependência dele, mas é preciso que a gente alongue a vista lá na frente de um dia ele vai ser perfeito. Um dia ele vai despertar. Um dia Damasco chega na vida dele. Né? Um dia ele consegue cair do cavalo, figurado ou não, né? e despertar para aquilo que é chamado há muito tempo. Né? Então, apesar de geralmente os pais, né, ficam muito agoniados com o filho que insiste, mas não quer e tal, a paciência de Deus e o respeito pela decisão da pessoa. E quanto mais a gente força, pior fica. Botão, uma rosa em botão. Se você abrir, nem rosa nem botão. É preciso você ter a paciência do tempo, da chuva, do sol, para que ela se abra. Então, é essa paciência que, às vezes, geralmente são os pais, né, precisam ter com relação àqueles que estão sob a sua dependência. Eu tenho uma pergunta da representante de um site que é o Espiritismo com Vitória, e é o seguinte: a pessoa quer saber o que determina o final de uma expiação. Tem como mensurar o final desse ciclo? Pode ser para Simão. O que determina o final da expiação? O final dela. Basta olhar os efeitos. Né? O que determina são as condições dos efeitos. Expiação não é um sofrimento imposto, é uma decorrência de atitudes que comprometeram a pessoa, o destino da pessoa. Então, a expiação é um elemento consequencial. Não há uma imposição quantitativa em termos de tempo. Você expiará por 10 anos, 30 anos, 50 anos. Quanto durar a causa geradora.
quanto durar o elemento não reparador. Né? Então, se nós olharmos o item 16 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, os elementos para se sanar a falta, arrependimento, expiação e reparação, nós veremos que a existência dessas condições, principalmente arrependimento e reparação, vai levar a bom termo o aspecto expiatório, porque eu entendo a expiação como elemento residual em condições naturais. O que eu digo condições naturais? Se eu me arrependo e reparo, a expiação é residual, se houver resíduo. Agora, se eu não me arrependo, então eu expio para alertar-me ao arrependimento. A ordem natural das coisas seria arrepender, reparar e, se houver saldo, para expiar. Mas a ordem acaba usual, que é expiamos, arrependemos e reparamos. Então é preciso que observemos o aspecto da vontade do arrepender, né? Esse ato de disposição de refazer. Então isso vai levar ao término da expiação. Esse aspecto não é cronológico, ele é de maturação. É uma hora não cronológica, é uma hora de maturação, de maturidade. Então, quando observamos os resultados, nós vamos percebendo os aspectos expiatórios. Mas aqui até eu chamo a atenção para um outro aspecto que a gente muitas vezes confunde algumas adversidades com elementos expiatórios. E não necessariamente todas as adversidades são expiações. E até coincidentemente, não porque eu estava falando do capítulo, então está aberto aqui o livro do capítulo, né, no capítulo 19, o Leon Denis dizendo, e aqui está na página 418, ele dizendo, todos aqueles que sofrem não são forçosamente culpados em via de expiação. Veja ele escrevendo. Muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso que escolheram vidas penosas e de labor para colher o benefício moral que anda ligado a toda pena sofrida. Então veja como ele coloca aqui nesse penúltimo parágrafo da página 418 do livro O Problema do Ser e do Destino, trabalhando essa ideia. Todos aqueles que sofrem não forçosamente são culpados em via de expiação. Se nós observarmos aquela outra passagem do capítulo 9 do Evangelho de João, cego de nascença, nós veremos a pergunta, quem pecou para que ele nascesse cego, foi ele ou foram seus pais? E na resposta Jesus diz, nem ele nem seus pais. Ou seja, nem ele nem seus pais. Há um aspecto ali de um campo provacional, uma escolha que aparentemente é sofredora e expiatória, mas não tem o aspecto expiatório. Então, uma observação é que nós não coloquemos no rol da expiação qualquer tipo de adversidade. Não, porque ela é consequencial, é o resultado consequencial de uma escolha não bem feita. E as provas são os elementos propulsores das nossas próprias escolhas naturais de crescimento. Então, são esses pontos que nós precisamos observar. E aí entra no campo da liberdade, né? Da colheita e da liberdade da semeadura. Né? Então, quando terminará a expiação? Quando cessar a causa que a levou. E a causa que a levou é um campo de interior, né? Esse campo de renovação interior. Muitas vezes nós nos resolvemos ante as dificuldades, elas continuam, nós não as resolvemos, mas nos resolvemos ante a elas. Esse é o aspecto mais forte das resoluções. Muitas vezes pedimos a Deus a resolução dos problemas e Ele nos dá as forças para nós nos resolvermos ante os problemas. Eles continuam existindo, mas nossas atitudes e nossa forma de entendê-los começa a se modificar. E aí começamos a mudar também os acontecimentos, porque mudamos a nossa forma de agir. Como foi lembrado aqui pela Denise, o transformar a si mesmo. Né? O professor Alquinda de Oliveira, ele dizia, não tente o impossível, querer mudar o comportamento do outro sem antes mudar o seu, dizia o professor Alquinda. Então é preciso que nós observemos os nossos comportamentos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 12, ele dizia, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Pela renovação do vosso próprio entendimento.
Então, quando renovamos o nosso entendimento, nós percebemos os acontecimentos de maneira diferente. E as nossas reações serão diferentes. Então, aquela, aspas, dor expiatória cede lugar para o ensinamento educativo. E o olhar para o sofrimento, o olhar para a adversidade muda e passa a ter aquela forma um tanto, por assim dizer, apenas por analogia, franciscana, de olhar para a irmã dor, o irmão sofrimento, como elementos didáticos de crescimento, e não como punições advindas de Deus, que não pune ninguém. E apenas abrindo um parêntese naquela pergunta se Deus tem a onisciência, por que então que nós temos liberdade de agir? Porque das provas ele sabe o resultado. As provas não são para Deus, as provas são para nós. Deus sabe o resultado, nós é que não sabemos. Então, por isso que a prova é para nós, a prova nunca é para Deus. Então, a onisciência de Deus não fica prejudicada porque estamos em provas. Nós é que não sabemos o resultado das provas pelas nossas ações. Mas Deus não tem que se preocupar com as provas nossas. Elas são nossas. Então, numa linguagem mais mineira, quando nós dizemos entrega para Deus, Deus diz assim, devolve para ele, porque é dele. Né? Então, a gente entrega para ele e fala, beleza, agora estou devolvendo para você tocar a sua vida. É assim que funciona o elemento das provas. Né? E lembrando Renato Russo, né? Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, bondade é ter coragem. Né? Então, essa é a ideia para a gente viver. Maravilha. Eu vou aqui provocar todo mundo agora, porque vou trazer uma pergunta do Giovanni Bento Barbosa, ele é lá de Uberaba, Minas Gerais, e através dele a gente abraça nossos irmãos mineiros aqui nos prestigiando e amigos de todo o Brasil. Mas ele está insistindo numa questão que eu acho que a gente precisa falar, não é? Porque é o nosso momento. Ele diz assim, para nos fazer crescer, será que esta pandemia está no nosso planejamento reencarnatório? Será que é uma prova, uma missão para nós evoluirmos? Tudo estava dentro do planejamento reencarnatório? A gente lidava com todo mundo, né? A gente saía, a gente abraçava amigos, a gente encontrava pessoas do movimento espírita, a gente encontrava colegas do trabalho, reunia com pessoas da rua e tal. Chegava em casa, a gente lanchava, tomava um banho, ia dormir. Acordava de manhã, ia para o trabalho e tal. Nós estamos tendo uma excelente oportunidade para conviver com aqueles que a providência divina nos diz que nós precisamos conviver. A família. Bendita pandemia que nos colocou dentro de casa para a gente encontrar com a gente mesmo, para a gente encontrar com o parente, encontrar com a esposa, encontrar com os filhos. Então, se programado está, eu não sei, mas que veio numa hora muito boa, veio, apesar de toda a reclamação, não posso sair, tenho que usar máscara e tal, não vou tomar vacina, ou eu vou, eu quero aquela, não quero essa. Isso tudo é bobagem. O que importa no final é o que é que nós aprendemos com isso, qual foi o crescimento que nós vamos ter com esse fato. Eu penso, respondendo aí ao companheiro de Uberaba, se não foi programado, veio em boa hora para todos nós. Ivete, eu queria dizer que eu acho que o Calci resumiu a resposta, vou arriscar aqui, a resposta de todos nós, né? Evidentemente, nós precisamos destacar que a pandemia tem muitas coisas boas, não obstante os 520 mil mortos no Brasil, tudo isso está sob supervisão divina, e está mais diretamente sob a supervisão de Jesus, que é o governador espiritual do planeta. Então, como espírita, eu diria que eu tenho atravessado essa pandemia com tranquilidade, não obstante todo esse cenário desafiador de entendimento, de convivência comigo mesmo, de convivência com a família, de adaptar o trabalho a uma outra forma.
O que eu percebo, olhando a sociedade à luz da doutrina dos Espíritos, olhando para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, com as lentes espíritas, é que, enquanto sociedade, nós poderíamos estar melhor nessa prova, né? Nós poderíamos estar aí já num caminho, vou pegar aqui as palavras de Simão Pedro, né? De arrependimento, no sentido de reparação, para a gente não ter que acumular, do ponto de vista social, problemas para o futuro. Mas bendita a pandemia, ela tem um papel muito importante no nível individual, no nível social também. Estou lembrando aqui de Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. Ela tem um texto lá magistral sobre os flagelos destruidores, e uma pandemia dessa, a própria palavra já diz, pandemia, o mundo inteiro, né? Essa magnitude de problema que trouxe, por um vírus que é menor do que uma célula, e que tem uma inteligência aí nessa multiplicação, nessas variantes que surgem, e aí não há idoso, não há jovem, mulher, homem, nem as crianças que estavam sendo poupadas, agora nós estamos vendo. Então, é um processo muito saneador. E aqui em família, no nosso Evangelho no Lar, nós temos olhado para tudo isso com muita reverência. E como brasileira, chegou um momento, agora essa semana, com esses 520 mil mortos, que eu pensei, parece que a sociedade brasileira perdeu o medo da pandemia, de um ano atrás, que a gente ainda estava bem assustado, né? E o respeito, a dimensão sagrada que um problema desse porte, dessa magnitude tem. Porque há uma dimensão de sagrado nisso, que nos chama para uma conexão conosco e com a espiritualidade muito forte. É um sacode muito grande, que global, né? Um sacode planetário até que nós estamos recebendo, e nós precisaríamos estar dando uma resposta de maior reverência a esse problema, acolhendo as dificuldades e diluindo-as e resolvendo-as para que, do ponto de vista social, nós atravessássemos melhor. Individualmente, acho que há muitos casos exitosos de superação mesmo, mas socialmente nós estamos precisando dar uma virada, mas eu diria que há muito proveito nisso, muito mesmo. Concordo com o Calci, bendita a pandemia. Bom, se não está na nossa programação reencarnatória, se não estava na nossa programação reencarnatória, agora está. Então, pronto, né? Entrou, né? E já está na programação, né? E com certeza na programação de Deus. Então, é importante é o comportamento em face a, né? Em face de. Então, nós estamos, o que nós faremos, o que nós fazemos. A pergunta não é como a humanidade estará, é como eu estarei, como vocês estarão, como cada pessoa estará, né? Como cada pessoa vivencia, como cada pessoa aprende, né? Embora seja um elemento pan, né? Ou seja, para generalidade, por mais que as provas sejam coletivas, os aproveitamentos são sempre individuais. Cada um faz o aproveitamento que melhor lhe aprouver. Cada um retira do aprendizado global o aprendizado individual. Então, que sejam provas coletivas, como Emmanuel nos coloca na questão 132 do Consolador, mas os resultados precisam ser mensurados de maneira individual. Então, a questão é como que nós, cada um de nós, de per si, estamos atuando, estamos vivenciando, estamos refletindo, estamos agindo, comportando dentro desse contexto. E, se estamos aqui e estamos no meio pandêmico, faz parte agora das nossas provas, faz parte agora da nossa programação. E cabe-nos saber vivenciar, saber viver nesse contexto e crescendo nesse contexto. É o que eu imagino. Eu não fico muito preocupando o que eu programei. O que eu programei já está difícil, o que eu não programei, então fica mais complicado. Então, vamos tocando, né? Tocando aqui, mineiramente falando, vamos tocando, né? Dançando conforme a música, mineiramente falando. Haroldo, você quer falar também? Eu queria só trazer uma contribuição, sim, todos já falaram, né? Estou completamente de acordo, né?
Eu só queria chamar a atenção para às vezes a gente tem uma concepção de programação espiritual e nós precisamos tomar um cuidado com isso. Que a gente tem uma ideia de programação espiritual como se fosse uma coisa linear. Muito linear. Então, assim, o Simão Pedro vai nascer no dia 29 e 14, o clima vai estar assim. E a gente percebe pela linguagem dos espíritos, eles dizem assim, gênero de provas. Gênero. Então, a programação é, Simão Pedro vai nascer. Simão Pedro vai nascer. Né? Agora, pode ser, no momento que o Simão está lá sendo gestado, tenha que nascer com 7 meses. Pode ser que passe um pouquinho dos 9. Daí passa aquele sufoco. Então, a gente precisa entender que, e isso não sou eu que estou dizendo, isso está no capítulo de uma mensagem chamada Fuga, no livro Vinha de Luz. O capítulo chamado Fuga, Emmanuel diz assim, cada homem tem, com sua existência, cada homem tem, a existência de cada homem está baseada em preciosos cálculos de probabilidade. Probabilidade. Então, uma programação espiritual é como uma teia de aranha. Se você for nessa direção, você vai encontrar uma configuração. Mas se você se desviar para uma outra direção, você encontra uma outra configuração. Se você resolver andar de marcha ré, você vai encontrar uma outra configuração. Se você for para a direita, para a esquerda, para frente, o que acontece é o seguinte, a teia está ali. Então, não há surpresa da espiritualidade. Por quê? Porque ela sabe em qual teia de probabilidade você está inserido. Por exemplo, nós nascemos aqui. Olha, eu nasci numa época que está aqui, ó, Denise, Calci, Simão Pedro, Ivete, Tama. Nós nascemos num contexto, tem um grupo de espíritos que está mais ou menos contemporâneo a gente. Tem um contexto, ou seja, você tem uma teia de probabilidades, não é uma linha reta. Porque o Simão Pedro já comentou sobre isso em outras palestras, senão eu vou trazer aquela ideia do Calvino. O Calvino tinha uma ideia de predestinação que era o seguinte, olha, está tudo programado, está programado que daqui 1 ano eu vou tomar um copo de água. Isso é sério. Isso é sério. Porque aí eu tenho uma visão de programação mecânica. Então, o que acontece é o seguinte. No sermão profético, Jesus, governador espiritual do planeta, examinando a movimentação humana com base em milênios de evolução, ele fez um balanço e disse, olha, a tendência é essa. As coisas estão encaminhando para esse gênero de problemas. Então, hoje, nós sabemos que a humanidade está caminhando para um gênero de problemas na área ambiental. A humanidade está caminhando para ter problemas na área econômica. A humanidade está caminhando para ter um gênero de problemas na área social, na área da desigualdade, no aumento da violência. Por quê? Porque nós estamos gerando causas há muito tempo e essas causas vão confluindo. Então, eu gosto de pensar assim, qual é a causa da pressão arterial alta? Não tem uma causa. Você não pode falar assim, a causa da diabetes é isso. Não, você fala assim, e isso é um fator de risco para a diabetes. Isso é um fator de risco para a pressão alta. É uma confluência de elementos que se configura num quadro. Então, essa pandemia é uma confluência de milhares de acontecimentos
que foram caminhando para gerar essa configuração mundial que nós chegamos. Uma confluência de muita coisa. Isso surpreendeu Deus? Surpreendeu, Simão? Deus falou, nossa, essa me pegou de surpresa. Nossa, eu sou Deus, a eterna, eu já sou Deus, mas essa me pegou de surpresa. Claro que não. Claro que não. Pegou Jesus de surpresa? Claro que não. Claro que não. Porque a gente vai entendendo o quê? Você está olhando assim, aí começa uma nuvem carregada. Aí o céu começa a encher de nuvem carregada. Começa a dar uns trovões. Você fala, vai chover. Eu estou achando que vai chover, né? Está parecendo, né? A gente sabe. Nós conseguimos avaliar um contexto, você fala, vai chover. E a chuva vai ser forte. Então, programação espiritual é isso. Então, nós nascemos, por exemplo, você vai nascer numa família. E aí, a espiritualidade diz assim, é hipotético, tá, gente? Eu estou trabalhando aqui com hipóteses. Haroldo, você vai receber um filho, você vai receber como filho, esse espírito que você vai receber como filho, você matou ele. Em 5 encarnações passadas, você assassinou ele. E agora, Haroldo, a reparação é você recebê-lo como filho, porque a vida que você tirou, você vai ter que dar. Esse é um gênero. É um gênero de questão. Então, quando a espiritualidade reúne esses dois indivíduos num lar, ela tem uma profunda esperança de que o amor vai reparar todos os males. Ela está apostando que o amor vai restaurar. Que a paternidade, que o laço de filho, pai, pai e filho, vai reparar. E eles vão fazer de tudo para que isso saia da melhor maneira. Mas existe probabilidade de que isso vire uma panela de pressão. Então, eu acho que é com essa maturidade que nós temos que enxergar programação espiritual. Quem quiser ter um pouquinho mais de informação sobre isso, eu recomendo a leitura do livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Porque no livro Ação e Reação, você tem vários casos. E aí a gente consegue analisar, porque a vida é um processo dinâmico, gente. A vida é um processo dinâmico. É um processo que a cada segundo você está tomando decisões. E essas decisões podem ter um impacto na sua vida. Então a gente tem que imaginar esse quadro de probabilidades. Então, olha o que Jesus, sem querer estender muito, mas olha o que Jesus diz com Públio Lentulus quando ele encontra com ele. Ele diz assim, hás de considerar que a vida é composta de um quadro de circunstâncias. Algumas há para o bem e outras para o mal. Olha isso. Encontras nesse momento um ponto de referência para a regeneração de todo o teu destino. Mas está no teu querer. O seguir-me agora ou daqui a milênios. Então, estava programado do Públio Lentulus falar, não vou seguir? Claro que não. Claro que não. Aquilo foi uma escolha. Agora, estava previsto? Estava. Claro que era previsível. Era previsível que ele poderia não escolher? Claro. Aquilo estava no conjunto de probabilidades. Eu acho importante a gente pensar sobre isso. Há um conjunto de probabilidades e nós devemos ficar muito atentos. Muito atentos. Porque a todo momento nós tomamos microdecisões. Microdecisões. E essas microdecisões podem impactar a nossa vida de modo definitivo. Isso é importante.
Nós temos um gênero. Então, por exemplo, eu nasci numa família, eu nasci num corpo, eu tenho um condicionamento genético, eu nasci numa classe social, eu nasci num país, eu nasci num tempo. Nós nascemos num tempo. Todos nós estamos encarnados no século XXI. Nós estamos encarnados em plena transição planetária. Isso é um condicionamento. Agora, significa que eu tenho que destruir minha vida só porque eu estou encarnado na transição planetária? Eu posso sair dessa encarnação vitorioso. Como a Denise nos alertou. Nós chegamos numa pandemia. Precisava ser do jeito que está sendo? Não. Nós poderíamos ter lidado com essa pandemia, inclusive aqui no Brasil, de uma maneira muito mais responsável, para que tudo fosse muito mais ameno? Poderíamos. Estava programado que a gente tinha que decidir essas bobajadas que nós estamos decidindo? Como o Calci disse aí, deu os exemplos. Não vou usar mais, não vou tomar vacina. Estava programado fazer isso? Claro que não. Claro que não. Porque Deus nos deu razão. Deus nos deu senso moral. Então, nós poderíamos estar exercendo a nossa fé raciocinada, nós poderíamos estar exercendo a nossa razão, nós poderíamos estar exercendo o nosso senso moral e tomando decisões melhores. Agora eu pergunto, nós estamos pegando Jesus de surpresa? Não. Não. Então, há uma conjuntura, há um conjunto de probabilidades. Eu acho que isso é a maior beleza que a doutrina dos Espíritos nos ensina, não é? Não é, Simão? Não é, Calci? Não é, Denise? Ela nos ensina assim, irmão, irmã, decida o melhor. Não se curve a tendências, a modismos. Decida o melhor. Nós recebemos um patrimônio. Né? Simão estava dizendo aí das épocas. Gente, imagina o que era viver no século XVIII sem esse patrimônio espiritual que nós temos hoje com a doutrina. O que era ter que viver sem esse patrimônio? Nós temos um patrimônio para tomar boas decisões, para poder escolher melhor. Mas é uma conjuntura. E eu vou dizer mais, Emmanuel fala lá no roteiro. Em torno de 22 bilhões de espíritos evoluem no planeta. Todos estão exercendo o livre-arbítrio. 22 bilhões de criaturas exercendo o seu livre-arbítrio vai dar uma confluência. Vai dar uma tendência geral. Isso é estatística. É com base nessa estatística que os espíritos deliberam, que eles agem. Né? Mas não vamos pensar isso. Fulano nasceu para matar o outro. Não, gente, por favor. Fulano nasceu para praticar esse mal. Não. Não. Não tem isso. Né? É isso, Denise. É, Calci. Simão. Perfeito. É isso aí, né? Gente, que coisa boa! Como a gente está feliz de conseguir reunir toda uma bendita pandemia que nos permite, né, ter esse momento. É lógico, a gente trata com muito respeito as pessoas que vivenciam essa pandemia com muita dor, né? Tem aqueles que estão passando realmente por grandes dificuldades, mas essa mensagem que vocês trouxeram é a mensagem da pandemia para todos nós, né? E a gente só agradece, né, Tâmara? Claro, a gente só agradece. E olha, aqui as pessoas estão, assim, muito, realmente agradecidas com os ensinamentos, é o que a gente está vendo postar no chat, todo mundo falando o quanto aprendeu hoje com nossos conferencistas, nossos convidados. Tá bonito de ver, gente, bonito de ver mesmo como é que as pessoas receberam
essas informações de vocês. E eu queria agradecer muito. Eu estou assim ficando sem internet, aqui onde eu estou está caindo direto. Eu perdi muitas vezes aqui o contato. É por isso que eu estou correndo nos agradecimentos primeiro. Simão, um prazer revê-lo, Calci, Denise, Haroldo. Beijo no coração de todos. Ivete, eu acho que está na minha hora de sair, porque aqui já caiu muito. Gratidão pela experiência. Está na nossa hora. Tudo que é bom também termina, né? E cada um de nós vai cuidar de alguma coisa. Então, nós agradecemos a todos, indistintamente, que colaboraram, inclusive aqui, fazendo perguntas, interagindo, né? Permitindo que os nossos irmãos trouxessem esse banquete de reflexões, de conhecimento para a gente, né? Agradecemos aqui a participação especialíssima da nossa irmã Tâmara, que é coordenadora adjunta de comunicação social espírita da nossa FEAL, e muito particularmente a cada um de vocês, conferencistas, amigos, irmãos de doutrina, de jornada, que aceitaram participar conosco aqui deste Pinga Fogo. Muito obrigada, gratidão. Que Jesus abençoe vocês em suas tarefas, nas atividades que abraça. E a gente traz de volta aqui a Letícia, né? Que está na condução desta tarde comigo. Também estava aqui, estava assistindo. E maravilhada, encantada mesmo. E a roda de conversa é sempre um sucesso por aqui, viu? Foi muito boa. Isso. Então é isso, meus irmãos. Gratidão. Jesus abençoe vocês. Muita paz, né? Muito bom tê-los conosco. E agora nós vamos convidar o nosso irmão Eduardo Gouveia, ele que é coordenador de assuntos doutrinários da FEAL, para fazer a nossa prece final. Muito obrigado, meninas. Então, que nesse instante nós possamos esquecer um pouco das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas angústias. Que nesse instante, todas essas pessoas que aqui nos acompanham possam, em um único sentimento, um único pensamento, direcionar ao Cristo e ao Cristo externar a nossa gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por propiciar a vida, essa presente existência, com todas as suas experiências. Fortalece em nossa intimidade, Senhor Jesus, a força necessária para enfrentar os desafios. Olha por todos nós que nesses instantes de tanta dor padecemos em dificuldades. Abençoa o nosso país, abençoa também todo o nosso orbe terrestre, para que, através da tua mensagem de luz, nós possamos mudar de atitude, curar esses males que se abatem por nós. Senhor Jesus, gostaríamos, por fim, de agradecer por todas as bênçãos derramadas nesse dia, nesse Congresso Espírita Alagoano. Que toda essa mensagem fortaleça no nosso imo o ensejo de melhorar. Gratidão a Ti, gratidão ao nosso Pai Supremo e gratidão a todos os nossos irmãos que aqui se dispuseram a doar um pouco do seu tempo e um pouco dos seus conhecimentos. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, chegamos ao término do segundo dia do 6º Congresso Espírita Alagoano, já convidando
para amanhã, o último dia, né, o encerramento, e lembrando que amanhã irá iniciar às 8h45, tá? Não às 8h30. Que Jesus abençoe a todos nós, uma boa noite e muita paz para todos. Muita paz.